Olá, meu nome é Priscila Kimi Hayashi, e este é um trabalho que faz parte de uma pesquisa maior, que eu intitulei como A Memória Recontada por Objetos Biográficos. Essa é uma pesquisa onde eu me proponho a investigar os territórios da memória familiar, das histórias de vida, juntamente dos objetos biográficos, e o modo como essas relações, esses elementos, podem ser incorporados dentro de um processo de criação poética em artes visuais. Bom, então, contextualizando um pouco esse trabalho, ele se iniciou durante a minha graduação numa pesquisa de iniciação científica, onde eu trabalhei com as narrativas biográficas e as memórias de docentes em artes visuais a partir do contato desses sujeitos com objetos que eles consideravam de memória, né? E aí, depois dessa experiência, eu continuei interessada em pensar a influência desses objetos de memória, né? Mas dentro de um processo de criação poética, né? O modo como esses objetos podem aparecer quando levado em conta um processo de criação mesmo. E aí, foi aí que eu iniciei minha monografia, onde eu procurei, então, elementos que faziam parte da minha própria experiência, da minha própria memória, da minha própria narrativa, e como eles poderiam ser incorporados dentro do meu próprio processo de criação, levando em consideração questões da memória. Então, num primeiro momento, eu levantei algumas reflexões a respeito dos objetos biográficos, procurei compreender um pouco mais esse conceito. Então, partir da ideia de um objeto utilitário, né, de um objeto que tem uma relação de uso e servidão com aquele que possui, né, e que faz parte de um trabalho, que participa de rituais cotidianos, rituais de um ofício, né, mas que com o passar do tempo, eles até vão perdendo um pouco dessa função, seja pelo desgaste ou pela substituição por algum objeto mais novo, mas que alguns ainda assim se mantêm junto do sujeito, né, eles não são descartados, e depois de um certo período de tempo, eles até passam a ser disparadores de memórias, assim, né, eles passam a adquirir um outro tipo de significação, né, na narrativa daquele sujeito. Então, eles são potencializadores de lembranças, de episódios, de experiências. Trouxe como exemplo uma fala do Ramos, né, onde ele fala dessa questão do relógio, né, que em algum momento o relógio ele está ali no circuito cotidiano, onde ele serve para ver as horas, mas quando ele é levado, por exemplo, para dentro de um museu, que é um lugar de memória, ele passa a assumir um outro papel, assim, né? Ele estabelece um outro tipo de relação com os sujeitos que vão olhar para aqueles relógios. Aí, já adentrando um pouco na pesquisa prática, tem alguns elementos que eu fui recolhendo de um ambiente que eu vou comentar mais adiante, alguns elementos que eu fui recolhendo que eu percebia que em algum momento tiveram alguma função, mas que essa função foi se deteriorando e que mesmo assim eles continuaram armazenados e que a presença deles suscita algumas histórias, algumas lembranças de alguns episódios. Então, trago como exemplo esses elásticos velhos que perderam sua função e essa armação de cadeira, que foram dois elementos que eu procurei aproximar um com o outro, tentei incorporar um no outro, visando uma proposta visual mesmo, a partir desses vestígios. Aí, agora, elucidando um pouco mais da onde que partiu esse processo de criação, ele, como eu disse, ele partiu da minha própria narrativa, da minha própria experiência, enquanto estudante de artes visuais, enquanto docente em formação, e ao revisitar essas narrativas e olhar para os objetos que faziam parte do meu cotidiano, eu acabei entrando na questão da memória familiar, né? Eu acabei, então, voltando para as memórias dos meus avós, que são duas pessoas que possuem uma quantidade enorme de objetos, né? E aí, entrando um pouco na história deles, né? Eles são imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, ele foi professor de japonês por um bom período da vida, ela foi costureira, e ao longo de todo esse tempo, eles foram adquirindo vários materiais relacionados à profissão e que nunca foram descartados, assim, nem todos foram usados, existe um grande estoque dessas coisas e que não foram descartados, né, que continuam fazendo parte da casa deles, fazendo parte das recordações, inclusive. Então, eu acabei entrando para esse espaço, né, para essa casa
da avó, que também foi um espaço muito vívido nas minhas lembranças de infância, e comecei a olhar para essas coisas que estavam ali guardadas, né? Comecei a investigar elas, pensando um pouco nessa pesquisa poética. Aí, de todos os espaços da casa, eu acabei me afeiçoando em um especial, que é um quarto onde todas essas coisas são guardadas, né? Onde a maioria das coisas que foram acumuladas estão nesse quarto. Não é um quarto para uso pessoal, é um quarto realmente para acomodar essas coisas, né? E é um quarto onde possui uma infinidade gigante de materiais, materiais didáticos, materiais de pintura, materiais de desenho, material de escultura, material de costura e materiais também, livros, né? Muitas referências que eles foram acumulando ao longo de muito tempo. Um dos vestígios que eu encontrei, que eu achei bastante interessante para apresentar, foi esse álbum de fotografias, que foram fotos tiradas entre os anos 70 e 75 pelo meu avô, onde ele fez algumas viagens para o Paraná, e nesse meio tempo ele se preocupou em fazer vários registros da paisagem, né? Vários registros dos lugares onde ele esteve, né? Ao longo do caminho. Então, é um álbum que ele se distingue bastante dos outros álbuns familiares, porque não é um álbum sobre eventos comemorativos, sobre a família ou sobre pessoas. É um álbum que realmente é muito mais registros de uma viagem, assim, né? É muito mais a perspectiva dele em relação às paisagens que ele estava frequentando. Aí, além do álbum, teve outros elementos que eu fui retirando também ali do quarto, né? E que eu fui tentando pensar, né, em como que esses elementos podiam se combinar. E partindo da própria ideia do quarto, foi inevitável não pensar na questão do lugar, não pensar na questão do próprio quarto, né, do espaço que abriga essas coisas. E foi aí que eu comecei a meio que tentar reconstruir o espaço numa forma diminuta com os elementos que eu ia retirando dali, né? Fui tentando reconstruir, trazer esse elemento do espaço mesmo, né, para dentro das propostas. Aí, durante uma disciplina de projeto poético, eu fotografei o quarto numa das atividades, eu fotografei vários espaços, vários nichos do quarto, e na sequência fui tentando remontar essas fotografias no próprio espaço do quarto, né? Fui tentando recriar esse lugar mesmo a partir das imagens que eu fui tirando dali. E aí, pensando nessa questão de remontar o quarto, por estar na pandemia, por não ter um espaço adequado para propor uma instalação, acabei também enveredando para montar algumas maquetes desse quarto com elementos que eu fui retirando do próprio espaço. Então, eram caixas de papelão antiga, eram jornais velhos que estavam lá, eram elementos quebrados, foram coisas que eu fui retirando dali, pensando em recriar esse espaço de uma forma diminuta, através de maquetes. Aí aqui são algumas imagens, né, em detalhes que eu tentei fotografar, assim, dando realmente essa ideia da construção desse outro espaço, né, com esses elementos de memória. E, por fim, eu concluo que foi uma experiência bem significativa nessa questão da memória. Tentar rever essa memória através dos objetos foi algo bastante importante, assim, né? Porque, além dos objetos terem próprias narrativas, a partir da pessoa que tinha esses objetos e que teve uma experiência com elas, a própria visualidade mesmo, a própria materialidade dos objetos propõe uma ideia de tempo, assim, né? Então, existe essa questão do desgaste, existe essa questão da própria perda de função, a corrosão do tempo, todas essas coisas foram coisas que eu fui tentando incorporar mesmo no trabalho, nas maquetes ou nas outras propostas, a fim de trazer essa questão da memória, mas também propor que esses objetos atuem de uma outra forma, né? Já que eles não conseguem mais ser funcionais, que eles atuem num outro universo simbólico, né? Numa outra significação mesmo, né? Que foi através do processo de criação artístico. Aqui tem algumas referências que eu utilizei no artigo. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade de participar deste evento.
e eu desejo um bom evento a todos os outros participantes.